Shalom do eterno nosso Deus seja com todos, queridos irmãos. E hoje nós vamos estudar sobre a pré-existência do Messias. Existem muitos grupos que ensinam que o Messias ele só passou a existir como um ser, como uma pessoa, a partir da concepção e nascimento dele através de Miriam, através de Maria. Que lá no Antigo Testamento, no período do Antigo Testamento, ele não existia como pessoa, e sim apenas como um plano. Nós aqui do nosso grupo não cremos dessa forma, nós acreditamos que de toda a criação ele foi o primeiro ser que foi criado por Deus. Nós cremos na sua pré-existência, porque é isso que a Bíblia ensina para nós. E nós vamos ler alguns textos que comprovam isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. Gênesis 1, 26, aqui falando da criação. Diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar. E aí continua o texto. Então o Eterno diz: façamos o homem. Ele não estava só na criação, porque ele usa a palavra façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, tinha outros seres à imagem de Deus. A nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não é? Conforme a nossa semelhança. Então Deus não estava só. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Vamos ver aqui no versículo 22. Quando o homem pecou, quando o homem se afastou de Deus e Deus veio e teve a conversa com ele ali no jardim, ele diz assim: então disse Yahweh Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Então, eis que o homem se tornou como um de nós. O Eterno não estava falando apenas dele, não era apenas ele que era conhecedor do que é bom e do que é mal, mas sim existia mais seres que também tinham esse conhecimento. Então diz aqui: eis que o homem se tornou como um de nós. Então Deus não estava só. Provérbios capítulo 8. Provérbios capítulo 8 vai falar para nós aqui da sabedoria. Muitos teólogos, muitos estudiosos, eles acreditam que essa sabedoria de que se fala a partir do versículo 22 é o Messias, é Yahushua, porque aqui nos diz o seguinte, a partir do versículo 22 do capítulo 8 de Provérbios: eles creem piamente que essa sabedoria é o Filho de Deus. O Senhor me possuía no início da sua obra, desde suas obras mais antigas. Então, desde suas obras mais antigas, ele foi surgindo. Desde a eternidade fui estabelecida, antes do começo da terra. Então, antes do começo da terra, nos dias da eternidade, ele foi estabelecida. Antes de haver abismo, eu nasci. Então, antes de haver qualquer coisa na realidade, que a sabedoria está dizendo, diz: eu nasci. Ela surgiu, ela nasceu. E diz: ainda antes de haver fontes das águas, fontes carregadas de águas. Ainda mesmo antes disso. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Ainda não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Então, antes de toda a criação, essa sabedoria que diz que nasceu, que surgiu. Tem Bíblia que diz: fui gerada. Não é? Houve um processo de criação em que a sabedoria foi gerada. Eu nasci. Agora, a partir do versículo 27, é interessante que já mostra a criação das coisas, e agora a sabedoria não fala mais como sendo formada, mas como já existindo, porque agora passa a ver o processo de criação. Quando ele preparava os céus, já estava preparando os céus, a sabedoria diz: ali estava eu. Então ele já havia surgido, né? Aí diz: quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, coisas que não haviam antes, e ele surgiu primeiro, agora veio a existir. Diz: quando fixava o mar o seu limite, para que as águas não transpassassem os seus limites, quando punha os fundamentos da terra, está se tratando da criação, então eu estava com ele.
já estava com ele. Eu era o seu arquiteto. Tem Bíblia que tem, eu era o seu aluno. Era uma pessoa que estava ali com ele. Eu era o seu aluno. Não é? Eu estava com ele, eu era o seu aluno. Dia após dia, eu era as suas delícias. Amém, meus queridos irmãos? Então aqui já mostra, muitos teólogos mostram que essa sabedoria é o próprio Filho de Deus. Mas em que se baseia isso? Se baseia lá em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24. Que sabedoria é essa? Diz aqui o versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto dos judeus como gregos, pregamos o Messias, porque é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então quem é Cristo? É o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Quem é a sabedoria lá está se tratando? O Messias. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos o Messias, poder de Deus, sabedoria de Deus. Então a sabedoria do Eterno é o seu próprio Filho. E ele diz assim, eu estava com ele, eu era seu aluno, lá na criação. Então vamos ver aqui, Miqueias capítulo 2. Miqueias capítulo 2, o que nos diz Miqueias capítulo 2, também falando do Messias. Miqueias capítulo 2, capítulo 5, versículo 2, capítulo 5, verso 2, diz aqui, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar o grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são dos tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, aqui falando do Messias, diz que suas origens, quando ele veio a existir, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Foi onde ele teve origem, foi onde ele surgiu. E não apenas como um plano, como um pensamento. Não dá para se acreditar assim. Então vamos ver aqui outro texto também da palavra de Deus. João capítulo 1, verso 1. João 1, 1. O que é que nos diz aqui? João 1, verso 1. E no princípio era a palavra, tem Bíblia que diz palavra, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Então, essa palavra, ele estava com Deus. Ele não era a voz de Deus, mas ele era, o princípio era o verbo, ele estava com Deus. Ok? Então nós vamos agora para Apocalipse. Essa palavra, quem era essa palavra? Era apenas o verbo, uma palavra, ou era uma pessoa? Apocalipse capítulo 19. Apocalipse 19, no versículo do 11 ao 13. Diz aqui, vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui está falando do Messias. Os seus olhos são chamas de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama Palavra de Deus. Então, no princípio era o verbo estava, no princípio era a palavra estava com Deus. Então, quem é essa palavra? É o Messias, porque diz que esse cavaleiro, ele estava vestido de tinto, sua roupa vestido de tinto, manto vestido de tinto de sangue, e o seu nome se chama Palavra de Deus. Então a palavra de Deus era ele que estava com Deus, Então por isso que ele é a palavra de Deus, porque ele estava com Deus. Aqui diz que o seu nome se chama Palavra de Deus. É assim que também o nosso mestre é conhecido. Vamos ver aqui, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, o que é que nos diz o versículo 15? Ele é a imagem do Deus invisível, falando do mestre. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, de toda a criação, de tudo que Deus criou, irmãos, a Bíblia está dizendo que ele é o primogênito. Primogênito é o que? É o primeiro. Ele foi o primeiro ser que foi criado por Deus. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Continuando diz, pois nele foram criadas
todas as coisas. Por isso que a sabedoria diz que ele nasceu antes que tudo fosse formado, ele nasceu. Então aqui diz, pois neles foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele, e para ele. Diz o verso 17, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Então, irmãos, verso 17, poderia fechar o estudo. Ele já existia antes, diz aqui, ele é antes de todas as coisas. Ele já existia, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Então, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, o primeiro de toda a criação. Então, como é que as pessoas ensinam que ele não existe? Que ele não existia, né? Que não existe a pré-existência do Messias, não existe. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3. Vamos ver que diz o versículo 14. Aqui ele diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, estas coisas diz o Amém. Que está falando é o Messias. A testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Então o que é que ele é? Ele é o Amém. Ele é a testemunha fiel e verdadeira. Ele é o princípio da criação de Deus. Por isso que ele é primogênito. Que ele é o princípio de toda a criação, é ele. Ele foi o primeiro, ele é o primogênito. E é por isso, meus queridos irmãos, que quando Deus foi dar o filho dele em resgate da humanidade, tinha que ser o Messias. Tinha que ser o filho dele. Por quê? Ele é o primogênito. E Deus, a Bíblia mesmo mostra que para ser sacrifício no altar de Deus tem que ser o primogênito, né? Tem que ser as primícias. Então aqui diz, ele é o princípio da criação de Deus. Foi ele o primeiro ser criado por Deus. Amém? Vamos ver aqui no livro de João, capítulo 5, capítulo 17 de João. O que é que o mestre diz de si mesmo, né? João, capítulo 17. Você lê muito o versículo 3, né? Mas no versículo 5, o que é que diz? Nessa oração, o Salvador diz assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Olha essa oração, como é bonita. Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então ele já existia com o Pai. Ali, né? Antes de existir tudo foi criado por ele, a Bíblia diz, então ele já existia. Ele diz, glorifica-me com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Capítulo 3, do livro de João, verso 13. Vamos ver o que é que diz aqui também, ó. 3,13 de João. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. Então ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Se ele está dizendo que de lá desceu, então ele já existia lá, né? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Quem foi que desceu? Foi ele. Então diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então se Deus enviou é porque ele existia lá. E Deus disse, olha, você vai, meu filho, fazer um sacrifício para salvar o homem. E ele disse, eu vou, meu pai. Eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Capítulo 8 do livro de João, nós vamos ver aqui uma narrativa que fala que os judeus discutiram com Cristo ali e falaram de Abraão. E vamos ver o que diz aqui, ó. João capítulo 8. Vamos ver aqui. Versículo 52. Os judeus disseram aí os judeus, agora estamos certos que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente? És maior do que nosso pai Abraão, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Não é? Então respondeu-lhe o mestre, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não tendes conhecido, porém eu o conheço. Então, irmãos, ele está dizendo, vocês não conhecem a Deus, mas eu o conheço. Por que ele está dizendo que conhece a Deus? Porque ele vivia com Deus lá. Então diz aqui, entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço.
Então ele já existia. Se eu disser que não conheço, serei como vós mentiroso. Ah, irmãos, então quem diz que o mestre não existia lá, está chamando ele de mentiroso, porque ele diz que conhece a Deus, né? E aqui diz, mas eu conheço e guardo a sua palavra, que conhece a Deus. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e se regozijou. Disse, olha, Abraão, vosso pai, se alegrou em ver o meu dia, viu e regozijou. Olha o que ele diz. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Se Abraão fazia mais de 2000 anos atrás que havia morrido, você não tem 50 anos e viu Abraão? Ele disse sim, respondeu-lhe a Yoshua, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Está vendo? Então antes de Abraão existir, irmãos, ele já era, e Abraão viu ele. Abraão viu os seus dias e se alegrou. Amém, irmãos? Ele diz assim, o Pai me enviou. Ele diz assim, Pai, glorifica-me junto de ti, com a glória que eu tinha quando estava junto de ti. Ele já existia, ele é o princípio da criação de Deus, ele é o primogênito de toda a criação. Então, irmãos, que essa história, essa ideia, que Cristo não existe a pré-existência de Cristo antes de seu nascimento, irmãos, isso não é verdade, infelizmente não é verdade. Mas que Deus abençoe a todos, que cada um se firme na palavra de Deus e que a gente tenha cuidado com muitos assuntos que têm surgido, né? Só para confundir a mente das pessoas. Que o Eterno lhe abençoe. Amém.